Olá, estamos aqui no cast do Jus Conexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito. Eu sou Ramagnoli, do segundo ano da graduação. E eu sou Augusto Brandão, do primeiro ano da graduação. E a pauta de hoje é Movimento Desconecta e os direitos da criança e do adolescente na era digital. O tema foi escolhido com o objetivo de informar as famílias, crianças e adolescentes sobre o uso da internet, em especial sobre as redes sociais e seus potenciais riscos. Sabemos que a infância e a adolescência são fases complicadas para os menores e seus responsáveis, pois tais períodos são marcados por sucessivas mudanças que ocorrem em um mundo em constante transformação. Por isso, achamos válido um podcast sobre o tema. E para isso, nesse episódio, temos a honra de conversar com a professora e advogada Cíntia Borilli, mestra em Direito pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, também pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Direito e Processo Civil pela Uniriter e doutoranda em Direito pela UFPR, Federal do Paraná. Professora, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, Rafaela, Augusto. Eu tenho um carinho muito grande aqui pela UEL, é uma honra gigante estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui para o podcast de vocês. Com certeza. Bom, então, vamos começar com a primeira pergunta. Uma breve contextualização antes. O Movimento Desconecta, ele é uma iniciativa que propõe aos pais e aos responsáveis um acordo com os filhos para terem celulares a partir dos 14 anos e acesso às redes sociais a partir dos 16. Preocupados com a superexposição de seus filhos às mídias eletrônicas, alguns pais de escolas de alto padrão da cidade de São Paulo decidiram se unir para adiar a entrega de smartphones às suas crianças. Considerando que atualmente a criança e o adolescente se comunicam recorrentemente através das redes sociais, o movimento não propõe a exclusão de crianças e adolescentes, muito pelo contrário. Ele visa criar essa bolha onde essa comunicação ocorra estritamente no mundo real, ou seja, pessoalmente. Nesse contexto, foi apresentada na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 16 de junho, a campanha Infância Eu Abraço, reunindo médicos e educadores para fazer um alerta sobre a dependência digital e os impactos do uso de smartphones na saúde mental das crianças e adolescentes. Além disso, o presidente Lula sancionou a Lei 15.100 no dia 13 de janeiro de 2025, que proíbe o uso por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. Considerando essa nova realidade no Brasil, quais são os desafios dessa implementação de política pública nas escolas? E qual é a responsabilidade dos pais ou responsáveis para além desse ambiente escolar? Bom, Rafa, a gente tem, eu acho, inúmeros desafios, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso é uma regra que vale para escolas, instituições de ensino público e privada, né? Eu acho que só aí a gente já consegue entender a dificuldade que, especialmente, instituições de ensino público vão ter para conseguir sustentar, na verdade, né? Eu já adianto aqui, eu sou completamente a favor da necessidade da gente tentar reduzir esse número. Acho que a escola ele é um espaço de socialização da criança e do adolescente, então não tem que ter realmente aparelho celular dentro da escola, mas me preocupa algumas questões que eu compartilho aqui com vocês. Então, assim, dentre os desafios dessa implementação de política pública aí nas escolas, a gente tem aí como é que a gente garante a execução e fiscalização disso, né? Treinando, fazendo um treinamento com os professores e com os funcionários, né, que me parece que é algo que realmente vai ser essencial para conseguir garantir aí uma abordagem pedagógica adequada em relação a isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né, é uma mudança, assim, a gente deixou chegar num ponto em que é naturalizado isso, então a gente precisa quebrar, né, essa naturalização e criar um novo natural. E não vai ser fácil, até porque a gente vai ter uma resistência muito grande, não só de criança e adolescente, mas também vai ser em relação dos pais. Então, esse é um primeiro ponto, como é que a gente garante a execução e fiscalização, e aí eu quero deixar aqui, né, um desabafo, porque, sinceramente, tenho dó dos professores, porque
já não é fácil, eu imagino, na questão da docência, ensino fundamental e médio, é uma responsabilidade gigante, né? Mais um grande desafio para os professores. Já entrando aqui dentro daquilo que eu acho que já trouxe para vocês, que é a necessidade da mudança cultural e uma resistência, eu acho que a gente tem hoje, de uma forma bastante triste, né? Cada vez mais, assim, eu lembro que teve uma época, e na minha época se tinha uma coisa muito, assim, um respeito muito grande pelo professor. E a gente vê hoje isso em completa decadência, né? Hoje, quando acontece alguma situação, eu vi hoje ainda, depois eu vou tentar me lembrar quem é que postou, mas eu achei genial, assim, né? Os pais não educam mais os filhos, os professores têm que fazer esse papel na sala de aula e eles ainda vão lá tirar satisfação, né? Então, assim, vocês imaginem o quão desafiador vai ser, né, essa novidade aí para os professores. A gente tem que pensar também no impacto, né, no uso pedagógico da tecnologia. Acho que dentro dessa ideia de definir aí diretrizes claras sobre quando e como, né, os dispositivos eles podem ser usados para fins educativos, eu acho também que não tem que demonizar a questão do aparelho telefônico, não tem como fazer isso, faz parte, né, da nossa realidade. E a partir disso, então, equilibrar essa restrição do uso recreativo, né, sem prejudicar a inclusão de ferramentas tecnológicas que possam aí enriquecer, inclusive, no aprendizado. E por fim, a questão da própria infraestrutura escolar, que foi justamente, acho que o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, que eu acho que a gente vai ter aí um abismo, né, entre instituição pública e privada. Então, as escolas vão precisar, me parece, que talvez oferecer locais para armazenamento dos aparelhos, porque isso vale dentro da escola, mas tu não pode impedir que o aluno leve o telefone, porque talvez depois ele precise chamar um Uber, ou precise, né, enfim. Então, onde é que esses telefones vão ficar armazenados? A criação de espaços, né, que incentivem aí essas interações sociais e atividades offline também vai ser importante, porque na realidade hoje eles vivem já a realidade de poder se conectar, então até mesmo de se criar, né, atrativos do mundo offline, que também me parece ser um grande desafio. Então, assim, de forma muito pontual e sem a menor pretensão de esgotar todos os desafios, que, repito, serão enormes, né? E repito também aqui, tenho aqui quase que assim, gostaria muito de dar um abraço em cada professor, porque não vai ser fácil a vida deles a partir disso, mas eu acho que esses de repente seriam aí os pontos principais para a gente começar a refletir na implementação dessa lei, que, repito, é muitíssimo importante e eu entendo que é perfeitamente assim necessária, né, digamos assim. Muito obrigado, professora. A sociedade atual está em constante conexão virtual, principalmente com o advento dessas redes sociais, né, que a gente tem hoje. O Instagram e o TikTok são um exemplo delas. Em especial, a chamada geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010, é marcada por ser a primeira geração que tem um contato direto e contínuo com essa rede social, com a internet, né? Então, para a senhora, quais são os riscos aos direitos humanos que esse contato constante e até às vezes exagerado pode trazer para a geração atual? Eu vou, Augusto, me remeter aqui a um podcast que a Rafa gentilmente me encaminhou, que foi, eu acho que uma juíza de direito que trouxe a questão aqui da superexposição e do oversharing, que eu acho que casa muito com a tua pergunta aqui, tá? E eu sou uma estudiosa dessa temática, gosto muito, me preocupo sobremaneira com as formas, assim, de tutela preventiva em relação a essa temática. Hoje eu ainda dei uma aula sobre isso, então assim, eu tô com ela aflorada em mim. Eu acho que toda vez que eu falo sobre isso, eu me preocupo um pouco mais. E a gente tem aqui, dentro dessa ideia de violações, e eu gosto muito da definição do professor Felipe Medon, que é do Rio de Janeiro, que ele trata a questão do oversharing, da superexposição, como sendo um exercício disfuncional, né, da autoridade parental, que acaba minando, violando aí os direitos da personalidade. A gente pode incluir também aqui a própria questão do livre desenvolvimento da personalidade jurídica dessa pessoa. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é uma situação em que começa-se desde cedo dar esse acesso para os filhos. A gente tem aí um exemplo da própria dentro de casa dos pais não saberem, né, qual é o limite disso, e a gente acaba criando e reproduzindo
jovens e crianças que vão fazer exatamente isso, que não vão ter essa noção de respeito, de que a gente precisa pensar. Eu acho que toda essa conversa, Augusto, ela começa com a preocupação do oversharing, porque no momento em que a gente tem uma instigação muito grande dos pais de vamos tirar uma foto, vamos postar, não sei o quê. Tu imagina hoje um adolescente, ele é adolescente e ele já tem ali todas as suas pegadas digitais. A gente tem um estudo de que nos primeiros 5 anos de vida, a criança ela já tem quase 1000 fotos registradas, né, assim, indexadas a ela. Então, assim, é um número muito significativo. Tu imagina, nos teus primeiros 5 anos de vida, os teus pais já publicaram 1000 fotos tuas como média. Então, é um número que realmente preocupa. E eu acho que a gente tem aí como forma, né, de impacto dentro não vou nem falar aqui dentro de direitos humanos, mas pensando aqui especificamente na questão de criança e adolescente, de uma necessidade urgente de educação digital. E para mim isso começaria na base, né? A gente precisaria ensinar as crianças e adolescentes para que eles cresçam sendo adultos responsáveis, na verdade, sabendo usar de forma responsável a internet, que é um ambiente riquíssimo, com muitas possibilidades e com muitos pontos positivos, mas que tem aí inúmeros riscos, né? É muito mais difícil a gente explicar isso para um adulto, né? Da gente introduzir isso no adulto, do que se a gente, desde pequeno, a gente mostrasse esses riscos. Então, e aqui tu citaste aqui o TikTok, o Instagram, mas eu vou te dizer que tem um outro nicho que muito me preocupa também, que é muito acessado, que são os jogos online. Que a gente tem ali essa troca, né, esse chat que é muito comum e é onde a gente tem um número muito significativo a gente chama de predadores, né, sexuais ali, que eles conseguem alcançar de uma forma, eles têm uma habilidade de conseguir, assim, encantar aquelas crianças e aqueles adolescentes, é uma linguagem que funciona, né, e a partir desses jogos online a gente tem aí uma atuação muito significativa desses criminosos. E repito, de novo, tudo começa na falta de educação digital dos pais. A gente tem hoje pais que pensam, nossa, meus filhos estão seguros em casa, estão ali no quarto jogando um joguinho, tá tudo certo. E na realidade, se a gente for equiparar, daqui a pouco o risco de estar na rua é menor do que estando dentro de casa com acesso à internet. Então, esse controle parental precisa acontecer realmente de uma forma efetiva, né? Isso precisa acontecer de uma forma efetiva e eficiente. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar a partir de agora e que me preocupa muito, pensando desde a questão do sharing. Então, acho que a gente precisa realmente ter uma virada de chave muito significativa para a gente não continuar, porque que a gente está, assim, que violações acontecem todo o tempo com criança e adolescente no âmbito digital, disso eu não tenho dúvida, né? Porque a gente precisa parar para pensar em políticas públicas como essa, que me parece ser algo muito positivo, de começar, então, a essa mudança, né, cultural, no sentido de usar a internet de forma consciente, de forma responsável. Muito obrigado. Agora, já indo para outra área da autoexposição que a gente tem na internet, a gente gostaria de perguntar também para a senhora sobre um risco específico, né, sobre esse manuseio precoce de internet, a pornografia e os perigos sexuais para as crianças e adolescentes. Estudos feitos pela Tiki Kids Online Brasil revelaram que 16% das crianças e adolescentes brasileiras, entre 11 e 17 anos, disseram já ter recebido mensagens com conteúdo sexual na internet. Nessa mesma pesquisa, foi possível observar que 73% dos 1.358 entrevistados entre 13 e 17 anos disseram já ter consumido conteúdos adultos. Desses, 54 viram pela primeira vez com 13 anos ou menos, enquanto 15% afirmaram ter acesso antes mesmo de completar 11 anos. É possível que o movimento Desconecta consiga retroceder esses números tão preocupantes? Vocês querem uma resposta realista ou vocês querem uma resposta assim, utópica? Eu gostaria muito de acreditar que o movimento Desconecta por si só, ele vá resolver ou ele vai conseguir retroceder. Resolver é surreal, mas assim, mesmo retroceder, eu acho muito difícil, porque se a gente for parar para pensar, o tempo que o aluno passa na escola é o quê? Metade do dia, né? A gente tem mais a outra metade inteira do dia para o aluno conseguir ter acesso a isso.
Claro que eu acho que de repente tu deixa de fomentar essa troca em conjunto deles ali, né? Então, assim, porque eu acho que tem muito isso nos jovens, né? De juntos, aqui, olha aqui, né? Mas assim, isso não muda o fato de que, na realidade, a gente só consegue resolver esse problema de forma conjunta. Não adianta só a escola fazer o papel do lobo mau, né? De restringir, e dentro de casa a criança e o adolescente têm acesso a tudo, né? Ou no caso aqui, o adolescente fazendo o enquadramento, não vai resolver em absolutamente nada. Na escola não vai fazer, mas vai sair da escola, vai pegar o celular e vai fazer igual. Então, aqui eu não tenho dúvidas de que a gente realmente precisa, e lembrando, eu acho que a gente tem que ter isso muito, muito certo, né? De que a questão envolvendo criança e adolescente é um dever de todos, né? Zelar pelo cuidado. Então, assim, não é só uma questão dos pais. Existe uma responsabilidade que eu acho que é primária em relação aos pais, mas cabe ao Estado, cabe nós. Eu digo que a própria questão do parenting, ela acontece porque falharam como os pais, falhou o Estado e nós falhamos como sociedade, porque a gente também contribui para esse tipo de viralização, né? Não é à toa que todo mundo hoje, é muito difícil tu conseguir não curtir, não compartilhar um vídeo de uma criança bonitinha que tá ali, aparece na tua rede social. Então, é uma falha de todos. E a gente precisa realmente ter essa virada de chave de que se cada um não começar a fazer a sua parte, a escola vai ser a vilã e ainda capaz de conseguirem afastar a questão da lei, o que eu acho realmente algo muito triste. Mas pensando aqui na questão do movimento Desconecta, que visa a questão de tentar adiar a entrega do celular, que vai para além da questão da não utilização da escola, de novo, a gente tem aqui isso aplicado dentro de um nicho de alunos. A gente, inclusive, dentro da questão do Desconecta, a gente já tem um outro movimento que diz que não é assim que a gente vai resolver, que a gente vai dizer que a gente vai ensinar a criança ou adolescente a mexer na rede social. Então, assim, não adianta a gente ter um grupo de pais que se junta para dizer que vai entregar o telefone mais tarde, mas assim, isso é dentro da escola, daqui a pouco aquele aluno, e a gente sabe que isso está acontecendo dentro de escolas particulares, esse aluno vai ter uma atividade extracurricular. Então, eu acho muito, muito complicado. E outra, a gente tem, acho que mesmo até a questão de um cyberbullying aí, porque tu tem uma questão de, não cyber, mas talvez bullying mesmo, porque se tu não tem, né, tu tá dentro de um contexto em que tu não tem telefone e outro grupo tem, como assim? Né? Então, assim, isso acaba gerando também outros reflexos. Então, a gente tem que cuidar também até que a coisa é muito complexa, né, gente? Eu gostaria muito de dizer que, assim, a gente vai resolver, mas, assim, a gente precisaria realmente de toda uma engrenagem funcionando para a gente começar a ver luz no fim do túnel. E a gente tem que começar por algum lugar. Acho perfeita a questão da lei que proíbe o uso na escola, acho excelente a criação, porque isso começa a fazer com que o nosso próprio legislativo comece a ficar, né, identificar que isso é um problema, para que a gente comece a pensar em medidas, em políticas públicas para tentar resolver isso, porque vai ser só dessa forma que a gente vai conseguir realmente ver diferença nos números. Senão, eu acho muito difícil. Muito obrigado. A senhora já vem falando sobre a questão do ensino dos pais, e agora a gente vai fazer uma pergunta direcionada a isso. Professora, para a gente poder agora falar sobre isso, é fato que a população brasileira, na maioria da população, já tem acesso à internet. Porém, em diferentes escalas. Algumas pessoas têm mais acesso de diversas formas e outras pessoas de forma reduzida, às vezes com um celular ali na família apenas. Ao observar o atual cenário brasileiro, né, de forma aprofundada, é possível perceber como cidadãos usam as mídias eletrônicas e, tanto para trabalho quanto para lazer, há essa necessidade de você estar conectado ali, né? Então, o quanto a senhora acha que o exemplo dos pais, com esse uso tanto para trabalho e para lazer, ou até mesmo os responsáveis legais, né? Como essas atitudes deles corroboram para o vício das crianças e dos adolescentes nas telas? Augusto, eu acho que, assim, isso é 80% do problema todo, tá? Eu acho que, assim, o exemplo vem de dentro de casa e a gente tem aí pais completamente viciados e, assim, e quando eu tô falando pais, mas na verdade a gente não precisa ser pai para ser viciado, né? Eu me considero uma pessoa viciada, né? Hoje o telefone é, assim,
é meu instrumento, talvez assim, ok, meu notebook talvez esteja equiparado, mas assim, é um instrumento de trabalho, eu faço tudo no meu telefone, menos falar ao telefone. É o que eu menos faço no telefone, é falar ao telefone. Mas assim, e é uma coisa que, se a gente não aprender a controlar, como é que a gente vai criar crianças e adolescentes controlados? Não tem. Por isso que eu digo para vocês que, para mim, tudo começa a fazer sentido e a gente começa a ver luz no fim do túnel quando a gente inserir educação digital. Quando a gente começar desde a base a formar e fazerem as pessoas entenderem desde muito cedo como é que se utiliza com responsabilidade, com consciência a questão do celular, da internet. Porque eu fico pensando, né? Eu vejo a cena, claro, vocês também já devem ter visto isso. Eu fico visualizando aqueles pais assim que dizem assim: não pode mexer no celular. Daí olha pro pai e o pai tá mexendo no celular. Então, assim, se tu não criar, né, um hábito, né, de restrição nesse sentido, sabe? De assim, olha só, enquanto se almoça, ninguém mexe no celular. Enquanto a gente está assistindo filme, ninguém mexe no celular, sabe? E nessa questão também, assim, de entregar de forma gradativa, assim, né? Então, assim, tu tem acesso, e é justamente o que o Movimento Desconecta fala, né? De tu entregar, e daí tu tem 1 hora de uso por dia. E na medida em que tu vai ter ali, tu vai te desenvolvendo enquanto pessoa, já que a gente tá falando de criança e adolescente, que são pessoas em desenvolvimento, que a gente vai aumentando, assim, é a corda do limite. Na realidade, se a gente for pra pensar, gente, eu que sou certamente mais velha que vocês, era mais ou menos assim que os meus pais faziam quando eu queria sair. Tem uma festa pra ir. Não, olha só, tu não tem idade pra ir nessa festa ainda. Calma, né? É mais ou menos isso, só que hoje a gente aplica isso no celular, só que a gente tem uma expressão que eu acho genial, que hoje os telefones, eles são a nova chupeta, né? Hoje em dia, nenhuma chupeta funciona tão bem quanto o smartphone, ou o tablet, ou enfim, né? Tu coloca ali, tu enfiou na cara da criança ali, pronto, resolveu, né? Então, eu fico pensando que dentro desse contexto de parentalidade, gente, deve ser muito difícil de resistir a isso, né? Eu conheço alguns casais que, assim, juravam, engravidaram e disseram, não vai, antes dos 2 anos, não vai ter acesso à tela. E, né, então, assim, eu não vou falar a expressão aqui, porque o podcast de vocês é muito, muito, muito sério, não vou usar, mas tem a expressão de chicote, sabe? A língua é o chicote. É isso, gente, né? Então, assim, é muito difícil hoje, porque todo mundo faz isso. Então, para a gente conseguir mudar essa lógica, a gente vai depender, assim, de um esforço realmente, assim, conjunto. Eu acho que sinceramente, para mim, hoje, a questão de exposição de criança e adolescente, uso de aparelho celular por adolescente, é certamente um dos nossos maiores desafios dentro do nosso contexto social. É muito complicado, muito complicado. Então, assim, Augusto, tem total referência, porque, assim, se quem tá te dando o exemplo não tem o controle de utilizar o telefone, como é que cobre que a criança tem? Bom, professora, caminhando então para a nossa conclusão, eu queria fazer um paralelo com uma lei australiana. O parlamento australiano, ele aprovou uma das leis mais rigorosas da internet no mundo. Essa lei, que foi aprovada na Austrália, ela proíbe o uso das redes sociais por menores de 16 anos. Ou seja, nem na escola, nem em casa, a criança e o adolescente menores de 16 anos poderão acessar as redes sociais. Considerando essa medida, a senhora acha que, ou poderia esclarecer para nós, né, qual que é o limite do Estado para regular o uso de smartphones, né, por crianças e adolescentes aqui no Brasil? E também, a senhora acha que seria possível que o nosso governo federal sancione uma lei similar a essa que foi aprovada na Austrália? Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, porque eu não tinha conhecimento dessa lei e eu fiquei, assim, chocada. Não à toa, né? A Austrália é um dos melhores países para se viver, né? Então, assim, veja bem, eu até fui atrás da lei para verificar algumas questões e assim, pelo que eu consegui entender ali, Rafa, eu acho que é muito mais, não é propriamente a proibição do smartphone. Ela é, na verdade, a proibição de criar contas e acessar plataformas de redes sociais como TikTok, Instagram e outros. Então, assim, porque a proibição de ter o smartphone me parece descabida. O problema não é esse, né?
O problema, e eu concordo totalmente, é a questão do acesso a essas plataformas. Eu acho que a gente tem que ter aí, né, alcançar um certo discernimento, e a gente nessa lógica a gente volta para a pergunta anterior. Tem muito adulto que não consegue ter esse discernimento, né? Então, assim, que, aliás, é um desespero, eu não sei vocês, mas toda vez que aparece meu relatório de números de horas no telefone, me dá uma palpitação de pensar, meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida assim aqui. Então, o ponto da lei australiana é esse, que eu acho genial. Na realidade, as plataformas de rede social, elas, via de regra, elas limitam a questão do usuário em 13 anos, né? O que não... Só que, assim, a grande questão, e essa é uma das grandes... Acho que é um dos grandes pontos que a gente precisa mudar aqui no Brasil, tem que responsabilizar. A plataforma não pode simplesmente aceitar. Eu não tenho dúvida que a plataforma sabe que os filhos da Virgínia têm um perfil deles ativo. Eu não tenho dúvida de que já teve milhões de denúncias de que aquele ali é um perfil de uma criança. Mas não acontece nada, não é responsabilizado. E a lei australiana veio muito forte no sentido no caso de não cumprirem com as exigências da lei, de ser multadas assim em valores de 50 milhões de dólares. É uma coisa assim que realmente vai fazer com que a plataforma pense realmente em mecanismos para tentar banir isso, para tentar evitar isso, né? Então, enquanto não tiver uma responsabilização séria disso, nada vai mudar, né? E dentro desse contexto, me parece perfeitamente possível que a gente pudesse ter uma lei. Aliás, eu acho que seria ótimo. A gente também tem uma lei francesa que foi precursora nesse sentido, foi em 2020 que foi promulgada, e a gente tem, aliás, que foi sancionada, e ali nessa lei francesa a gente já tem alguns mecanismos que eu acho muito bacana também, porque algo que me preocupa muito é essa liberdade hoje que os pais têm, por exemplo, em relação aos digitais influencers mirins. Cadê o alvará que a gente precisa ter, que a Maísa precisou ter para trabalhar no SBT, que um artista, criança ou adolescente precisa ter para trabalhar num circo? Cadê? E aí a lei ali da França criou essa necessidade de um alvará, eles usam um outro nome. Eles viabilizam que a criança possa, a qualquer momento, pedir a exclusão dos vídeos da plataforma, então meio que numa tentativa de um direito ao esquecimento. Também prevê a questão de multa, prevê a criação de uma conta de valores que originam, né, determinados valores que sejam depositados direto na conta para ser acessado para a criança depois dos 18 anos. Então, assim, me parece perfeitamente possível que a gente tivesse uma lei nesse sentido aqui. Acho que seria muito bem-vindo. Acho que a gente realmente daí, Augusto, nós teríamos efeitos. A gente começaria a ver realmente, assim, mudança no cenário atual, tá? Mas não tenho nenhuma expectativa de que isso aconteça, gente. Vejam que a gente está num país em que a gente discute responsabilização de Big Tech. Então, assim, a gente discute, né, liberdade de expressão de forma quase que, assim, absoluta, né? Eu não me preocupa em eu ouvir isso de pessoa que é leiga, que não sabe, que não estudou direitos fundamentais na faculdade. Me preocupa de ver isso de, assim, operador do direito, dizendo que, né, como assim a liberdade de expressão não tá, gente, não existe nem direito à vida absoluto, não existe liberdade absoluta. Então, dentro de um contexto em que a gente ainda tem que falar o óbvio, que a gente discute esse tipo de coisa que, assim, que é base, eu infelizmente acho que a gente não tem nenhuma condição nem de chegar na lei da França. Eu espero, e de novo, eu posso estar sendo um pouco pessimista, tá, gente? Mas eu acho que não. Eu acho que eu tô sendo, assim, bem realista, na verdade. Mas a gente teria realmente aí, Rafa, aí a gente começaria a plantar para colher ali na frente realmente crianças e adolescentes mais saudáveis, assim, prezando pelo princípio do melhor interesse, sabe? Mas acho bem difícil. Professora, muito obrigado pelas suas respostas. Foi um prazer ter a senhora aqui com a gente. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim aqui. A gente, infelizmente, vai ter que terminar. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com vocês falando sobre esse tema, que, repito, é um tema que me é muito caro, que me preocupa sobremaneira, que me parece ser o nosso grande desafio aí do momento, né? Então, que bom que a gente está aqui falando sobre isso. É assim que a gente começa a pensar em formas, né, de prevenir
formas efetivas, talvez, de reparar, enfim, mas que a gente continue falando sobre esse tema tão necessário. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Bom, isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.el. Por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e também saber quando sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam Augusto Brandão, Heitor Duarte, Isabela Borges, Matheus Monte, Rafaela de Oliveira e os diretores Fernando Iocomiso e Manuela Muniz, sob a supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Augusto Brandão. E eu sou Rafaela Romagnoli. E ficamos aqui. Até a próxima pauta.